Boa tarde, Brumado. Boa tarde, Caetité. Boa tarde, Cruz das Almas. Boa tarde, Tapetinga. Boa tarde, Itaberaba. Boa tarde, Pintadas. Boa tarde, Piritiba. Ribeira do Pombal. Senhor do Bonfim. Santo Amaro. Serrinha. Chique-Chique. Já dei aula em Chique-Chique. E Piauí. Irecê, também já dei aula em Irecê. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos vocês aí. Eu espero que essa aula ajude muito vocês. Pessoal, já vimos aí o tema, ó. Tipos de texto, texto argumentativo, dicas para redação. Tem um pessoal, boa tarde, o pessoal aqui presente também, viu? Boa tarde, pessoal. Gente, ó, tem muito texto, tem muita informação aí no material que está disponível. Só que nós só temos 1 hora de aula, então seria muito trabalho e muito cansativo ler esse material agora. A partir de quarta-feira, no site tossabendomais.com.br, esse material vai estar disponível para vocês. Então, hoje, eu queria que todos vocês aí, em Brumado, Caetité, pegassem um caderninho, pegassem a canetinha aí, para anotar umas dicas para interpretação de texto, certo? Mais uma vez, ó, a partir de quarta-feira, no site tossabendomais.com.br, vai estar disponível o material da aula de hoje. Não dá para a gente ler o material hoje, porque tem muito texto, muita informação e ficaria cansativo para mim e para vocês, e o tempo não dá, tá certo? Então eu queria que vocês pegassem papel e caneta e colocassem assim, ó, dicas para a interpretação de temas e de texto. Por favor, vá. Para quem não ouviu meu nome, Celso Silva, viu? Tenho essa cara de cearense, mas eu sou de Recife, Pernambuco. Baiano por opção. Posso falar a primeira dica? Pode falar? Deixa eu ver aqui se alguma cidade está ouvindo direitinho que pode falar. Brumado, pode falar, Brumado? Dá para ouvir o povo de Brumado respondendo? Pode falar, Brumado? Deixa eu ver outra cidade aqui que está para ouvir. Pode falar, Senhor do Bonfim? Então vamos embora. Pronto, glória ao Senhor. Vamos lá, vai, é assim mesmo. Essa videoconferência é assim mesmo. Pessoal, a primeira dica é o seguinte, coloca aí, por favor, vá. Identifique o nível de linguagem de seu texto. Identifique o nível de linguagem de seu texto. Anote aí, em nome do Senhor. Chama por Deus que Ele ajuda. A redação não tem jeito. Ninguém sabe fazer mesmo. Tem que correr atrás. Hoje é o maior desespero, pessoal, de qualquer concurso público, qualquer vestibular e redação. Se for botar no papel, o problema é universal. Então, não pense que é só você que tem essa dificuldade. Isso é todo mundo. Vamos lá. Primeira dica, ó, identifique o nível de linguagem do seu texto. Você vai colocar 2 pontos aí agora. E os 2 níveis de linguagem, depois dos 2 pontos, você vai colocar assim, ó, denotação e conotação. E ficar mais paradinho, né? Denotação e conotação. Quem pode me ajudar aí? O que é um texto denotativo? Denotativo é um texto real ou figurado? O pessoal que está aqui presente no auditório. Denotação, texto real ou figurado? Denotação. Vai ficar, bingo não, né? Denotação, pessoal, é um texto real. A linguagem do texto é a linguagem real. Coloca aí então, vá. Puxa aí denotação e coloca a explicação. Texto real. Se denotação é um texto real, conotação agora. Conotação é um texto o quê? Conotação vai ser um texto figurado. Então, ó, redação tem 2 segredos, gente. Redação tem 2 segredos. O primeiro é leitura. O segundo é a interpretação de texto. Leitura é um problema nesse país. Dizem que a média de leitura do brasileiro é de um livro por ano. Porque tem quem lê alguma coisa, tem quem não lê nada, faz a média, dá 1. Por que não lemos? Porque o povo não está acostumado a isso, né? O povo está acostumado, acha que livro é chato. O professor na 8ª série passa para o aluno. Leia Dom Casmurro de Machado de Assis. Menino, meu Deus... Os alunos no Brasil leem os livros contando quantas páginas estão faltando. Meu Deus, ainda faltam 230. Então, leitura, pessoal, tem que ser o mesmo prazer que você toma uma cervejinha com seu amigo no bar.
Leitura tem que ser o mesmo prazer que você para bater um baba com seus amigos. A leitura, infelizmente, tem que ter nesse nível de prazer. Leitura é um problema, interpretar é um problema. Perceba que todo mundo, todo aluno, na véspera de uma prova de português, ninguém está nervoso. E aí, não é vestibular amanhã não? Amanhã é vestibular. Por que você não está nervoso? Amanhã é português. Perceba que todo mundo se dá bem na prova de português quando sai da prova. Quando acaba a prova, você pergunta ao aluno, e aí, brother, como é que foi a prova? Foi o bicho. Foi ótima. Acertei tudo. Aí sai o gabarito mais tarde. Quando ele olha o gabarito, ele, poxa, eu errei aquela, eu achei que tinha me dado bem. Olha a diferença quando é véspera de uma prova de matemática. Amanhã é prova de quê? Amanhã é prova de quê? Meu Deus, matemática, química e física. Como é que se estuda para matemática? Você faz várias questões. Quem aqui ou em Brumado, ou em Serrinha, ou Senhor de Bonfim, faz no mínimo 5 redações todos os dias? Ninguém. Aí o professor na sala de aula fala, gente, hoje a aula é fazer uma redação. A maioria dos alunos bota a mão na cabeça e vai dormir. Uns saem da sala e vai no banheiro. Ah, redação eu faço em casa. E não faz, gente. Redação é igual exercício de matemática. É treino. Se você não treina, na hora do vestibular vai dar trabalho? Vai ter problema? Vai. Então vamos lá. Primeira dica, qual foi? Se o texto é denotativo ou conotativo. Qual é o texto mais fácil de interpretar? Denotação ou conotação? O que é que vocês acham? Qual seria o mais fácil de interpretar? Denotação ou conotação? Deixa eu perguntar aqui alguma cidade. Deixa eu ver aqui, ó. Cruz das Almas. Cruz das Almas. Qual seria o texto mais fácil de interpretar Cruz das Almas? Denotação ou conotação? O que é que Brumado acha? Denotação ou conotação? Para que vocês me deem a resposta consciente, inclusive o pessoal que está aqui, ó. Vou dar 2 exemplos de texto. E vocês tentam enxergar qual é o mais fácil. Olha o primeiro exemplo, vá. A violência no Brasil está ligada diretamente à desigualdade social. É estatística que algumas das cidades mais violentas do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, são as que possuem o maior número de desempregados. Esse texto que eu falei, eu fui claro? Pessoal aqui presente, eu fui claro? Foi ou não, gente? Deu para entender? Concordam que o que eu fiz, quando eu falei assim, ó, as cidades mais violentas, já falei Rio, São Paulo, falei Rio, São Paulo e falei Recife. Dei dado referente a desemprego, por exemplo. Eu dei um dado estatístico. É um tipo de argumento? É um argumento, gente? Se é argumento, é normalmente assim que se faz uma dissertação, por exemplo? Você dá um exemplo e reforça com um argumento. O texto que eu falei, todo mundo entendeu? O que é que você acha que esse texto é? Ele é um texto conotativo ou denotativo? Fala, pessoal. Denotativo, parabéns. Agora escuta o segundo texto, vá. É um poema muito bonito chamado Canção, de uma mulher chamada Cecília Meirelles. Escuta o poema de Cecília e me diga se ele é denotativo ou conotativo. E se ele é mais fácil ou mais difícil de entender que o primeiro. Cecília Meirelles. Peguei meu sonho e coloquei em um navio. Peguei o navio e coloquei em cima do mar. Depois eu abri o mar com as mãos para meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça, o navio chegue ao fundo e meu sonho desapareça. Cecília Meirelles quis dizer que zorra mesmo. Ela estava desistindo do sonho, mas e o resto? Que ela estava desistindo do sonho, todo mundo entendeu. Mas e o resto? É fácil entender ou é difícil? Ela pode abrir o mar com as mãos? Fala, pessoal. Isso é uma linguagem real ou figurada? Fala, gente. Figurada. Vou perguntar de novo. Qual é o mais fácil de entender? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Agora vamos com calma. Qual é o mais bonito? O primeiro ou o segundo? Por que o segundo é mais bonito se a gente não entende? É igual a música em inglês. Todo mundo adora a música em inglês. Poxa, essa música é o bicho. Quer dizer o quê? Eu sei lá.
Como é que você gosta de uma coisa que você não entende? Mas para vocês terem a certeza que o conotativo é mais bonito. Vamos lá, vá. Tem uma cantora no Brasil chamada Ana Carolina. Ana Carolina só escreve músicas apelando para linguagem figurada. Para ver se estão me entendendo. Figurado é denotação ou é conotação? Conotação. Vamos supor que Ana Carolina tivesse feito o poema, a música dela, no sentido denotativo. Denotativo, real ou figurado? Real. O texto de Ana Carolina sairia mais ou menos assim, ó. Denotação. Ana Carolina. Eu quero ficar longe de você, mas eu não consigo. Eu quero ir embora, mas eu não vou. Eu tento ir, mas eu fico. O texto dela não faria sucesso. Ana Carolina encheu a música de metáforas e a música saiu assim, ó. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acaba entrando sem querer em sua vida. É mais bonito? Fala, pessoal. Vamos pegar outra música, vá. J Quest. J Quest poderia ter feito uma música em sentido real, por exemplo. J Quest. Eu quero falar com você aqui agora. Você só diz que me ama por telefone. Por telefone não. Desliga a zorra do telefone e venha para cá agora, para perto de mim. Não ia fazer sucesso. Como é que J Quest fez essa música em sentido figurado? A música saiu assim, ó. Não alimento amor por telefone. Isso é ilusão. A fome de amar é real, não se traduz em fios. Vou desligar, não me ligue mais. A obrigação da sua voz é estar aqui no ouvido do meu coração. É mais bonito? Pessoal, mulher adora um poema no ouvido. Mas tem que ser um poema decente. Você é toda boa, toda boa, toda boa. Não, tem que ser um negócio bonitinho. Vamos lá com calma, vá. De novo. Qual é a real? Denotação ou conotação? Fala, gente. Meu Deus, não pode ficar triste, gente. O mundo é feliz, pessoal. E eu sempre digo que as suas atitudes, energia traz energia. Se você está aí cabisbaixo, está lá você embrumado, Caetité, Cruz das Almas, Itapetinga, Itaberaba, seja onde for, você tem que estar com o astral lá em cima. O seu astral de hoje vai refletir no dia da prova do vestibular e no dia do resultado. Por exemplo, como é que você está aí hoje? Eu estou bem. Vai fazer prova? Eu vou. Vai assistir aula? Vou. Dia da prova. E aí, velho, a prova? Saiu o resultado. Vai olhar o resultado. Olha a diferença. Como é que você está hoje? Tô bem, tô bicho. Vai fazer prova? Vai estudar? Tô aqui. Dou de assistir aula. E o dia da prova? Vou brocar minha zorra. Dia do resultado? Olá! Hoje tem churrasco lá em casa. Então, vou perguntar de novo. Vá. Vocês estão tristes, pessoal? Então vamos embora. De novo, vá. Denotação é o mais fácil, conotação é o mais difícil, mas é o mais bonito. Você pega a prova do vestibular, do concurso do Enem, seja do que for, vai estar lá um texto que abre a prova. Aquele texto é um artigo de uma revista e de um jornal. Ele é um texto argumentativo. Ele é um texto dissertativo, com a linguagem o quê? Real, figurada? Real. Mas isso impede de ter uma metáfora no meio do texto? Impede. Agora você passou o texto que abre a prova, tem um poema de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, o texto dele tende a ser um texto denotativo ou conotativo? Fala, pessoal. Mais fácil ou mais difícil? Mas é mais bonito? Poema famoso de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Aí você fica... Não entendi zorra nenhuma. Mas vamos lá. Será que esse texto ele é real ou é figurado? Denotação ou conotação? Então vamos lá com calma. Caminho é uma metáfora, pedra é uma metáfora. Mas a parte mais importante do texto dele não é nem caminho nem pedra, é o verbo. É o verbo tinha. Se tinha, é porque aquele problema, aquela pedra ficou no caminho ou ele passou por ela? Fala, pessoal.
Beleza. E por que que ele repete tantas pedras no texto? Você passa por uma e vem outra. Por exemplo, terminar o segundo grau é um obstáculo? É uma pedra? É. Passar no vestibular é uma pedra? É um muro. Mas digamos que está lá você, final do ano, em nome do Senhor, você vai olhar o resultado, está lá, ó, seu nome na lista de aprovado. Aí você, poxa, passei, sei lá em Brumado, passei, sei lá em Catité, passei, meu Deus. Acabaram os problemas? Cursar a faculdade é um problema? É uma pedra? Você se formou, vai na glória do Senhor, pegou o diploma. Meu Deus, estou formado, meu pai. Acabaram os problemas? Conseguir um emprego no curso que você estudou é uma pedra? Aí depois você consegue um emprego, está ganhando bem, está você lá, poxa, estou bem empregado. Acabaram os problemas? Educar seu filho num país difícil, nosso país é difícil. Educar nosso filho é um problema? É uma dificuldade? É. Está você bem estabilizado financeiramente, está sua mãe doente. As pedras, os obstáculos vão parar de aparecer quando na sua vida? Nunca, nunca vão parar. Então vamos lá, de novo, pode continuar, vá. Denotação e conotação. Real e figurado. Foi a primeira dica, beleza? Coloca aí a segunda, por favor, vá. Veja aí, Serrinha, Irecê. Já dei aula em Irecê, terra boa. Posso falar a segunda dica? Pedir para ouvir o áudio do pessoal, atrapalha não, né? De vez em quando posso falar? Beleza. Eu queria ouvir o pessoal de Ribeira do Pombal. Se eu posso falar a segunda dica. Pronto. Ó, pessoal, para a gente ficar no clima já certinho, ó. Eu dou aula em 8 lugares em Salvador aqui. Rodo para cima e para baixo, várias escolas. Todos os meus alunos me chamam de Moprof. Moprof. Não é viadagem, é teatro. Moprof. Então vou perguntar, vá. O pessoal de Ribeira do Pombal. Posso falar? O pessoal fala assim, ó, pode, Moprof. O pessoal aqui da sala tem que falar também, viu? Quem não falar vai zerar todas as provas de português que fizer esse ano. Então tem que falar. Ribeira de Pombal, vá. Posso falar, pessoal? Pode, meu prof, vá. Posso falar, pessoal? Pronto, pronto, pronto. Segunda dica, coloca aí, vá. Grife as palavras que você considera importantes no texto. Grife as palavras que você considera importantes no texto ou no tema. Dois pontos. Grife as palavras que você considera importantes no texto ou no tema. Dois pontos. Eu sei que a maioria dos alunos aqui no auditório e em todas as cidades que estão assistindo, são 16 cidades, dá um parabéns aí ao governo do estado, 16 cidades assistindo a aula ao mesmo tempo. 17 com Salvador, né, que tem alunos aqui na frente. Eu sei que todo mundo está pensando a mesma coisa que eu pensava quando eu era aluno. Quando meu professor mandava eu grifar uma palavra importante no texto, eu ficava com vergonha de perguntar, mas eu ia e pensava, como é que eu vou saber que a palavra é importante? Para mim tudo é importante. Como é que você vai saber que a palavra é importante? Eu vou falar agora. Colocou 2 pontos? Anote aí, vá. O que é que vai ser importante? Coloca aí. Referências ao título. Referências ao título. Vírgula. Posso falar? Coloca aí. Metáforas. Metáforas são palavras importantes no texto. Vírgula. Dados estatísticos. Dados estatísticos. Palavras repetidas. Palavras repetidas. Citações. Citações, né? A frase de Machado de Assis, uma frase de João Baldo Ribeiro, uma frase de Drummond, Manuel Bandeira. Citações e palavras desconhecidas. Citações e palavras desconhecidas. Agora preste atenção, por favor, vá.
Eu queria que algum aluno aqui me emprestasse, se tiver, um marcador, aquele verde-limão, rosa. Algum aluno tem marcador de texto? Verde-limão, rosa, alguém tem? Consiga aqui para mim ali, por favor, ali, ó. Marcador de texto, por favor. Estou lhe dando trabalho, né? Pessoal, esse marcador de texto, tem homem que acha que vou usar essas coisas, que isso é verdade. É nada demais, velho. Tem um marcador de texto em casa, ó. Daqui a pouco eu devolvo, brother. Não vou levar não, viu? Daqui a pouco eu devolvo. Pessoal, ó, eu marquei o texto aqui, tá vendo, ó? Marquei meu texto. Perceba que isso destaca no texto? Destaca ou não? Destaca bem, velho. Olha o dia da prova, como é o desespero do menino, ó. Tá aqui, ó. Questão de interpretação de texto ou de tema, tá lá. A prova que abre o vestibular normalmente é um texto. A primeira página é um texto. Um texto que às vezes ocupa a página toda. Você lê o texto todo. Virou a página, texto, concurso, vestibular, qualquer coisa você vai fazer. Virou a página é a questão. A questão normalmente está assim. De acordo com o autor, pode-se afirmar que... Dois pontos. Aí está o aluno lendo, você, aluno, lendo a questão de interpretação de texto. Aí você começa a sua briga com a página. Você começa assim com a prova, ó, virando a página para um lado e para o outro. Vira para o texto e vira para a questão. E fica procurando a resposta no céu. Mas ela não vai cair no céu. Porque você leu o texto, não fez nada, não grifou, não fez referência, não fez nada. Pegou o tema da redação, não grifou o tema, não puxou ainda, não fez nada. Se você fizer o que eu estou pedindo, grifar essas palavrinhas que eu acabei de pedir, marcar seu texto, quando você virar a página que for olhar para a questão, pode ter certeza que a resposta da questão tem a ver com uma dessas palavrinhas que você grifou. Você pega todos os concursos por aí afora, vestibular, Enem, as questões de interpretação têm a ver com metáforas, tem a ver com dados estatísticos, tem a ver com citações. Às vezes é uma frase de alguém importante que apareceu no texto, uma citação. É uma palavra que ele repetiu 5, 6 vezes. Então, faça isso, por favor, acompanhe, ó. Grife as palavrinhas do texto com calma. Está lá o título do texto, ó. O título do texto é Multiculturalidade, Multiculturas. No meio do texto fala sobre religião. Religião tem a ver com cultura? Tem ou não tem, gente? Você vai grifa religião. Fala sobre, por exemplo, música e folclore. Música tem a ver com cultura? Então, toda referência do título, metáfora, você vai grifar. É a terceira, segunda ou terceira dica? Que dica é essa agora? Terceira dica agora, né? Terceira? Coloca a terceira dica, vá. E eu queria ouvir o povo de Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim, eu posso falar a terceira dica? Vocês estão meio desanimados aí, irmão. Senhor do Bonfim, como é que fala? Pode, mo, prof, vai. Senhor do Bonfim, posso falar a terceira dica? Pronto, vamos embora. Terceira dica, vá. As metáforas são fundamentais na interpretação. 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 Agora preste atenção em nome do Senhor, vá. O que é metáfora mesmo? Metáfora é uma figura de linguagem. Se é figura de linguagem, é linguagem real ou figurada? É denotação ou é conotação? Conotação. Então vamos lá, vá. Se eu falar assim, ó, eu caminho na praia todos os dias. Eu caminho na praia todos os dias para emagrecer. Está funcionando, graças a Deus. Caminho na praia para emagrecer. Caminhar na praia é possível ou é impossível? Lembre que praia é areia, pelo amor de Deus. Vou tomar banho de praia. Praia é areia. Você vai tomar banho de mar. Posso caminhar na praia? Possível ou impossível? Real ou figurado? Denotação ou conotação?
Denotação. Glória ao Senhor. Vamos embora. Mas se eu falar assim agora, que todos os dias eu fico lá em casa, 5 horas da tarde, esperando uma paquera, uma menina, uma paquerazinha chegar do trabalho. Quando ela chega do trabalho, eu vou para a varanda para esperar ela me olhar. Quando ela desce do ônibus, ela me olha. Naquele momento em que ela me olha, eu caminho nas nuvens sonhando em tê-la um dia nos meus braços. Caminhar nas nuvens, possível ou impossível? Impossível. Real ou figurado? Real ou figurado? Denotação ou conotação? Pessoal, para que o cara colocar num texto, ele caminhou nas nuvens e não simplesmente ele sonhou com a mulher? Quando ele coloca caminhar nas nuvens, chama a atenção? É um destaque no texto? Então, essa metáfora pode ser cobrada depois? Mas vocês concordam comigo que a metáfora, no texto, ela pode aparecer de diferentes maneiras? Por exemplo, caminhar nas nuvens está um pouco exagerado, não está não? Se é exagero, essa metáfora pode ser chamada de outro nome. Qual é o outro nome que eu posso dar a uma metáfora exagerada? Qual é o nome? Deixa eu ver aqui, o pessoal aqui na sala já falou. Deixa eu ver o povo de Serrinha. Povo de Serrinha, qual seria o outro nome que eu posso dar a uma metáfora, quando essa metáfora é exagerada? Serrinha, tem como responder para mim? Ou Serrinha, ou Chique-Chique. Qual é o outro nome, por exemplo, quando uma metáfora é muito exagerada? Eu posso chamar essa metáfora de quê? Pode ser hipérbole? Pode ser hipérbole? Ou Serrinha? Pode ou não pode, gente? Pode ou não, gente? Pode. Então vamos lá, vá. Por exemplo, ó, um cantor que eu adoro, com certeza a maioria também adora, Cazuza. Vê se não é hipérbole as metáforas de Cazuza. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Olha só, daqui até... Vamos ficar juntos para sempre. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Desde o dia que nascemos, fomos feitos um para o outro. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. E por você eu largo tudo. Vou delirar, roubar, matar. Até as coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais. É hipérbole? É exagero? Celine Dion tem uma música chamada Because You Love Me, muito bonita. Ela foi feliz. Quem gosta desse negócio de mozinho, de estar apaixonado, Celine Dion. Você foi minha voz quando eu não pude falar. Você foi meus olhos quando eu não pude ver. Você tocou minhas mãos e eu pude tocar o céu. E eu sou tudo o que sou, porque apenas por um dia você me amou. É hipérbole, mas é lindinho. Então vamos lá, vá. Muito cuidado com as metáforas, ó. Apareceu metáfora no texto? Grife. O cara colocou ali, ó. Em vez do cara colocar, ó. Eu estou apaixonado por ela e penso muito nela. O cara coloca, estou morrendo de amor. Morrendo de amor, é exagero? Sim ou não? O cara coloca, por você eu sou capaz de fazer muitas coisas. Ela, só isso? Por você eu dou a volta no mundo. Então, volta no mundo no texto, chama atenção? É hipérbole, você vai grifar. Que dica é essa agora? É a terceira ou é a quarta? Terceira ou quarta? Não, vimos a terceira, não foi isso? Sim ou não, gente? Vamos para a quarta. Deixa eu perguntar ao povo de Irecê, ou Serrinha, ou Ipiaú, Chique-Chique. Posso falar a quarta dica? Posso falar a quarta dica? Não, gente, não é assim, pode não. Pode ir, meu prof, vai de novo, vá. Posso falar a quarta dica? Pode, meu prof. Tem que se soltar, gente. O mundo é para ser feliz. Quarta dica, coloca aí, vá. Dê sinônimos de. De é, acento no é. Não bote R na minha zorra aí, não. Quem fala errado, Deus castiga. De é, acento circunflexo no é, de, ó, bonitinho. De sinônimos às palavras que você grifou. Dê sinônimos às palavras que você grifou. Dê sinônimos às palavras que você grifou. Aí nessa hora vai ter aluno que fica assim, ó. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. É muita coisa, meu Deus. Eu não sei o que é sinônimo, meu Deus.
Que baiano não fala meu, baiano fala mo. Ô meu pai, ô maninha, ô modeu. Isso pode cair no Enem também, pessoal, e na redação também. São variações o quê? Linguísticas. Cada região do país fala de um jeito diferente. Eu sou pernambucano. Quando eu cheguei aqui em 96, na Bahia, eu falava meu tio, minha tia, de tarde, de noite. Nós pode, nós quer, nós vai. Que eu sei que o pessoal no interior também fala o tio, o dia, que é normal. Né? Pernambuco se fala assim. Então vamos lá, vá. Então, ó, dê sinônimos às palavras que você grifou, não foi isso? O que são sinônimos? Palavras que têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Na prova, pessoal, no Enem, na redação, na interpretação, pode aparecer assim, ó, semântica. Semântica das palavras, sentido, significado, sinônimos. Palavras semanticamente parecidas, tá certo? Vamos lá, vá. Se eu pegar a palavra, vamos pegar a palavra violência. Violência, eu posso pensar em criminalidade? Tá você fazendo a redação, ó. A violência no país aumentou. Aí lá no desenvolvimento, você não quer repetir violência. Aí você coloca o quê? A criminalidade aumentou. Então, ó, se você grifou as palavrinhas no texto e deu pelo menos 2 sinônimos, esses sinônimos são importantes onde? Para que você não fique repetindo as mesmas palavras na redação toda. Só que tem 2 tipos de sinônimos. Tem um sinônimo que é literal, ao pé da letra, e tem um sinônimo que depende de um contexto. Vamos de novo, vá. Violência e criminalidade, são sinônimos? São ou não? São ou não, gente? Deixa eu ouvir o povo de Cruz das Almas. Violência e criminalidade, são sinônimos? Deixa eu ouvir Cruz das Almas. Violência e criminalidade são sinônimos, Cruz das Almas. Alô, Cruz das Almas. Terrinha que tem um São João maravilhoso. Violência e criminalidade são sinônimos? Não estou ouvindo Cruz das Almas. Piritiba, Ribeira do Pombal, Senhor do Bonfim. Violência e criminalidade são sinônimos? São ou não, gente? Então vamos lá. Pronto, agora eu vi. Já ouvi. Já ouvi. Se são sinônimos ao pé da letra. Mas olha para cá, por favor. Olhem todos para mim. Muito bem, olha para cá. Só que eu não posso me prender em um texto só o sinônimo ao pé da letra. Isso é fundamental para você ter ideias para interpretar esse texto. O que é que o aluno mais teme na hora da redação? Ele não tem ideias para começar a sua redação. O maior desespero do alunado é começar um texto. E eu sei o que é isso, pessoal, porque eu fiz letras na Católica e fiz jornalismo na UFBA. 2 textos que você precisa ler e escrever muito. E se eu vi redação na faculdade, em um semestre eu vi muito. Então, para poder estar aqui hoje, falando com vocês sobre texto, eu tive que correr atrás, tive que ler bastante. E meter as caras realmente em livros para poder estar tendo facilidade. Não é nem aprender tudo, ter facilidade para escrever. Então, vamos lá. Vou pegar a palavra violência, tá certo? E criminalidade. Vamos pensar no contexto dessa palavra. Imagina uma cidade muito violenta. Salvador, graças a Deus, não é assim ainda. Dá para você caminhar na cidade, graças a Deus. Mas Rio de Janeiro ficou famosa, Rio de Janeiro ficou muito famosa por ser uma cidade violenta. Rio de Janeiro nem é tão violenta assim mais. Tá? Mas vamos supor que Rio de Janeiro seja uma cidade muito violenta ainda. Está você aqui com muitos assaltos no Rio de Janeiro. Você vai se sentir tranquilo ou vai se sentir inseguro? Fala. Inseguro. Vai se sentir calmo ou com medo? Com medo. Se tiver muita violência, calmo ou com medo? Com medo. Então eu posso falar que medo e insegurança são sinônimos da palavra violência, dependendo de um contexto? Posso ou não posso? Pode ou não, gente? Então vamos lá, vá. Então, ó, a palavrinha que você grifou no texto, você vai pensar num sinônimo ao pé da letra e num sinônimo que depende de um contexto, certo? Próxima dica, vá. Qual é agora? É a quarta ou é a quinta? Quarta ou quinta? Fala, pessoal. Deixa eu perguntar aqui ao povo de Serrinha. Serrinha é a quinta dica, Serrinha. Posso falar a quinta dica? Como é que fala? Pode quem? Pode quem?
Pode, meu prof. Quinta dica, vá. Posso falar? As palavras desconhecidas no texto. As palavras desconhecidas no texto podem ser interpretadas pelo contexto. As palavras desconhecidas no tema, no texto, podem ser interpretadas pelo contexto. Porque muitos alunos me perguntam, professor, por que eu vou grifar uma palavra que eu não sei o significado no texto? Vai adiantar em quê? Vai mudar em quê eu grifar aquela palavra? O que é o contexto, pessoal? Algo que vai ser dito uma linha ou duas antes ou uma linha ou duas depois. Quer ver, ó? Prova da UFES, Estadual de Feira de Santana, em 2008. Na prova da UFES, em 2008, caiu um texto assim. O texto falava sobre capitalismo. O texto dizia que o capitalismo assumiu um momento mais importante da história. O capitalismo assumiu um momento mais valoroso da história. O capitalismo assumiu um momento mais perdulário da história. Vocês estão juntos comigo, vá. É para eu grifar metáforas no texto? Sim ou não? Eu devo grifar palavras que foram repetidas no texto? Devo grifar dados estatísticos? E devo grifar palavras que eu não sei o significado. Acabei de falar uma palavra que é assim, vá. O capitalismo assume um momento importante, valoroso e perdulário. Qual dessas três palavras você não sabe o significado? Qual é a palavra? Perdulário. Aí você vai grifar. A maioria dos alunos não vai fazer isso. Vai ler o texto e vai embora. Na questão 8 da prova da UFES, em 2008, estava lá a palavra perdulário. Perdulário se aproxima do sentido de... As três primeiras letras eram horríveis a resposta. A letra D e a letra E atrapalharam muitos alunos. Na letra D estava a palavra inovador. Na letra E estava a palavra pródigo. Aí teve aluno que falou assim para mim, poxa, professor, aquela questão da UF, número 8, foi uma questão ruim, foi uma questão danada. Aí eu falei, por quê? Eu não sabia o significado nem da pergunta nem da resposta, porque a resposta foi letra E, pródigo. Ele não sabia nem o que era perdulário nem o que era pródigo. Mas me ajude, vá. O que é que eu falei? A palavra desconhecida pode ser interpretada pelo quê? Contexto. Ele falou que o capitalismo é valoroso. Ele falou que o capitalismo é importante. Eu posso listar ideias diferentes no texto? Eu posso chamar você e listar 3, 4 ideias de coisas diferentes? Você é lindo, bonito, feio? Posso falar assim? Se eu vou listar 2, 3 ideias, tem que ser ideias diferentes ou sinônimos? Sinônimo. Então, ó, se o capitalismo é valoroso, se ele é importante, perdulário tem a ver com que palavrinha? Perdulário pode ser importante? Pode ou não? Pode ser valoroso? Perdulário é sinônimo de importante e valoroso. Vamos embora. O que é que perdulário tem a ver, então, com a palavra pródigo na letra E? Na Bíblia tem uma parábola que conta o retorno do filho pródigo. Esse filho pródigo que retorna à casa do seu pai é um filho qualquer ou importante? Mas você é um aluno aí em Brumado ou em Catité, na sua sala, as pessoas dizem que você é um aluno prodígio. Esse aluno prodígio é um aluno qualquer ou um aluno valoroso? Pródigo, valoroso, importante e perdulário são sinônimos. Próxima dica. Posso falar? Deixa eu ver aqui. Senhor do Bonfim, pode falar aí a sexta, é a sexta dica? Vê se é a sexta mesmo. É a sexta dica? Sim ou não? Posso falar? Sexta dica, vá. Sexta dica. Os sinônimos são fundamentais na interpretação dos temas. Os sinônimos são fundamentais na interpretação dos temas e ajudam em questões de texto. São fundamentais na interpretação dos temas e ajudam nas questões de texto. Vamos lá? Agora preste atenção, por favor, vá. Ou seja, se você está lendo um texto, normalmente a interpretação, será que vai estar a mesma palavra do texto?
Digamos que o cara falasse, por exemplo, né, eu sou de Recife, aí tem um centro histórico de Recife, que hoje está reformado, mas passou um tempo ruim. Aí o cara fala assim, ó, o centro histórico está abandonado. No lugar de abandonado, ele pode colocar na prova, por exemplo, que está deteriorado? Pode ou não? Pode colocar, por exemplo, defasado? Destruído? Pode. O que é que vai aparecer na resposta? Vai aparecer os sinônimos. A última dica para o texto, vá. Deixa eu ver aqui se Serrinha está ouvindo. Serrinha, que dica é essa agora? É a sexta ou a sétima? Posso falar a sétima dica? Pode falar? Então coloque aí, por favor, vá. Se o texto ou o tema está difícil de entender, se o texto ou o tema está difícil de entender, vírgula, se o texto ou o tema está difícil de entender, vírgula, pense em fatos do dia a dia que o ajudem. Pense em fatos do dia a dia que o ajudem. E, se está difícil iniciar a redação, se está difícil iniciar a redação, você pode listar 2 ou 3 sinônimos. Vou repetir, tá certo? Se está difícil entender o tema ou o texto, pense em fatos do dia a dia que o ajudem. E se está difícil iniciar a redação, use 2 ou 3 sinônimos. Vocês vão me entender agora. Agora vamos lá, vá. Deixa eu ver aqui. Serrinha, pode falar? Posso explicar, Serrinha? Pode mesmo? Serrinha tá cheio, Serrinha. Tá de boa ali, Serrinha, viu? Vamos lá, vá. Por exemplo, ó. Tá eu dando aula em Feira de Santana. Um cursinho específico para a Baiana de Medicina em Feira de Santana. O texto da Baiana de Medicina de 2004 falava sobre a onda de violência que assola as grandes cidades. Onda de violência. Linguagem real ou figurada? É uma metáfora. O texto falava que a onda, quando molhava, não molhava só as vítimas que caem. A onda molhava toda a sociedade. E os alunos normal ficaram com dificuldade de entender um texto tão figurado. Eu pedi que os meninos na sala pensassem em fatos que estavam ligados à violência. E alguns citaram, por exemplo, um menino que foi morto, só não lembro se foi São Paulo ou foi Rio, um menino chamado João Hélio. Quando citaram o fato do menino que foi arrastado por um carro, todo mundo na sala lembrou da imagem, lembrou da história. O menino foi arrastado, por um carro, o assaltante rouba o carro da mãe e ele foi arrastado pelo carro. Isso já faz quase 4 ou 5 anos e vocês lembraram da história. O que é que o tema da Baiana queria dizer? Que quando às vezes um inocente leva um tiro, por exemplo, em um assalto, não é só aquele inocente que está morrendo. Às vezes a família inteira é atingida. Às vezes os amigos mudam sua vida por causa daquela tragédia. Então, tá você lendo o texto, gente, é um grande problema do aluno ele achar que aquele texto é para ele ler em 10 minutinhos e ir embora. Aquele texto tem que ser questionado. Você não vai ter um professor na hora, como eu estou aqui, comentando para você. Você vai ter que ler. O Enem tem 90 questões. Você não pode ler as 90 questões de vez, porque todas têm a ver com o texto. Você tem que ler, parar um pouquinho, pensar no texto. Leva sua barrinha de cereal, sua garrafinha de água mineral. Pensa um pouquinho, poxa, esse texto fala sobre o quê? Que fato do dia a dia pode me ajudar a entender esse texto? Eu vou colocar um tema, a gente vai ver agora um tema de redação, vou comentar aqui um tema, para terminar a aula na boa, porque o tempo já está acabando. Imagina esse tema aqui, vá. Tema da FUVEST. Abre aspas aí e coloca, por favor, vá. Posso falar? Deixa eu ver aqui o povo de Cruz das Almas, pode falar? Não dá para falar 16 cidades, viu, pessoal? Cruz das Almas, Caetité, Itapetinga, Itaberaba. Cruz das Almas, pode falar?
Posso falar o tema? Cruz das Almas pode falar? Pode, eles estão ouvindo. Abre aspas, vá. A cada 14 segundos no mundo. O tema agora, ó. A cada 14 segundos no mundo, vírgula. A cada 14 segundos no mundo, vírgula, um adolescente pega AIDS. A cada 14 segundos no mundo, vírgula, um adolescente pega AIDS. Ponto, fecha aspas. A cada 14 segundos no mundo, vírgula, um adolescente pega AIDS. Ponto, fecha aspas. Entre parênteses, pessoal, embaixo, aí do lado, onde você quiser colocar, coloca aí de onde é o dado, a fonte. Coloque entre parênteses aí, ó, OMS. OMS, Organização Mundial de Saúde. O dado parece gritante, mas infelizmente é verdade. Concordam comigo que esse é um dado estatístico? Sim ou não? Então vamos com calma, vá. Qual foi a primeira dica? Identificar se o tema está na linguagem real ou figurada. Se é um dado estatístico, a linguagem é real ou figurada? Denotativa ou conotativa? Fala, pessoal. Denotativa. Nós vamos agora grifar algumas ideias importantes desse tema, vá. O dado estatístico aí chama a atenção? Chama ou não chama? Se você tem seu marcador de texto, passe aí no dado. Grife aí, vá. A cada 14 segundos onde? No Brasil? A cada 14 segundos onde? Em Salvador? A cada 14 segundos onde? No mundo. Duas palavrinhas agora chamam a atenção. Primeiro, o público. O segundo é a doença. A doença é uma doença qualquer? Pega um gripe? É uma doença qualquer? Qual é a doença? Puxa aí AIDS, puxa uma setinha de AIDS. Faz uma referência aí a AIDS. E agora o público. Quem é o público vítima dessa doença? Adolescente. Puxa uma setinha adolescente, vá. Agora preste atenção como é que você interpretaria esse tema, vá. A gente teria que pensar em sinônimos agora. AIDS, tem a questão de doença, de injeção de drogas, uso de drogas, né, infelizmente, mas a referência no texto falava muito da AIDS como doença sexualmente o quê? Transmissível. Então coloque aí, vá. Doença sexualmente transmissível, DST. Doença sexualmente transmissível. Pessoal, todos comentam que o que mais mata não é a doença. Dizem que o que mais mata é o preconceito. Então é uma doença qualquer, AIDS. As pessoas sofrem preconceito? Beleza. Eu agora quero o público, vá. O adolescente. Eu quero que você me dê um sinônimo literal para adolescente. Qual a primeira palavrinha da sua cabeça? No lugar de adolescente na redação, eu posso escrever o quê? Jovem. Então coloque jovem. Jovem ou adolescente. Se você fizer isso no tema, ideias já começam a aparecer. Ó, se quiser tirar onda, ser charmoso, elegante, em vez de colocar jovem, coloque infante. Infante, com E no final. Infante, que vem de infantil, de infantilidade. Adolescente, jovem ou infante? Agora me ajudem, vá. Os que nós vimos aí, adolescente e jovem, são sinônimos contextuais ou são literais? São literais, porque são ao pé da letra. Por que esses sinônimos são tão importantes nessa hora? Primeiro, você está pensando no tema. Jovem, adolescente, infante. Segundo, quando você começar a escrever a redação, a ter suas ideias, aí você começa a repetir adolescente, adolescente, adolescente. Você não quer repetir, no lugar de adolescente, lá no D1, por exemplo, eu posso colocar jovem? Pode ou não pode? Posso colocar público juvenil? Posso colocar os infantes? É adolescente, é uma palavra não tão comum, mas é normal, pode usar. Eu quero agora o contexto, vá. Por que os jovens se tornaram as maiores vítimas de doenças como a AIDS, por exemplo? É falta de informação? É falta de informação? Tem televisão? Tem internet? Tem ou não tem? O jovem sabe que a AIDS é uma doença perigosa? Ele sabe que ter relações sexuais sem preservativo pode pegar a doença? Por que o jovem, infelizmente, vai ser sinônimo de quê? Experiência ou inexperiência?
Fala, pessoal. Inexperiência, vá. Maturidade ou imaturidade? Responsabilidade ou irresponsabilidade? Pessoas que agem com consequências ou inconsequentes? Ah, professor, mas eu não sou assim não. Eu sei que alguns não são. Mas a maioria dos jovens são assim? Sim ou não? Então vamos lá, vá. O que é que nós achamos aí sobre jovem? Adolescente, jovem e infante. São sinônimos? São ou não são? Também achamos inexperiência, pode ser? Achamos inconsequência. Achamos também agora irresponsabilidade. Achamos imaturidade também? Só um detalhe, pessoal. Ó. Perceba que imaturidade e irresponsabilidade terminam iguais, tá vendo? Isso na redação é uma coisa chamada eco. Você tem que evitar isso aí. Até 2 pode, de 3 para cima fica erro. Ó. A criminalidade toma conta da cidade e a sociedade não enxerga a verdade. Esse ad não pode, não é rima. Até 2 pode. Qual foi a última dica que eu dei a vocês? Pense em fatos do dia a dia. E se está difícil começar a redação, o que é que você deve usar para começar a sua redação? Use o que aí que eu falei? 2 ou 3 sinônimos. Então vamos lá, vá. Toda a dificuldade do mundo, todos os alunos têm para começar o texto. Aí o professor vai e fala num tópico frasal. Num tópico frasal. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou achar um tópico frasal? Como é que eu vou achar uma frase importante? Se você consegue criar uma frase importante com a palavra jovem aí, os adolescentes, os jovens, parabéns. Mas eu acho que a maioria não consegue. Dá um branco na hora? Mas se você brincou com o tema, como a gente brincou aqui agora, pensou em sinônimos, dá para tirar esse branco. Quer ver, ó? Use 2 ou 3 sinônimos, vá. Vou listar, tá certo? 2 ou 3 sinônimos que nós falamos. E vou fazer meu texto, minha introdução. A introdução tem que ser longa ou curta? Longa ou curta? A introdução, pessoal, é como o Faustão falando no programa dele. Olha o Faustão lá falando no programa. Pessoal, hoje teremos Ivete Sangalo, é o público, vai ao delírio. Hoje teremos Jorge Mateus, e o público vai ao delírio. O que Faustão fala ali no início é uma apresentação do programa. É uma o quê? Introdução, para que as pessoas fiquem em casa esperando o restante do programa. A sua introdução tem que ser rápida. Você só vai explicar isso onde? D1 e D2. Vamos lá. Vou pegar 2 ou 3 sinônimos, tá certo? Quais que é aí, ó? Inexperiência, imaturidade, não precisa só olhar para mim, não precisa anotar não. Inexperiência, imaturidade e inconsequência são características do público juvenil. Por isso, os jovens se tornaram as maiores vítimas de doenças sexualmente transmissíveis, como o exemplo da AIDS. Vou repetir, vá. Inexperiência, irresponsabilidade e inconsequência são características do público juvenil. Posso colocar um ponto de continuação? Pode ou não pode? Por essa razão, os jovens tornaram-se as maiores vítimas de doenças sexualmente transmissíveis, como o exemplo da AIDS. Listar os sinônimos ajuda? Sim ou não? Se fosse violência, insegurança, medo, pânico, são características de pessoas que moram em cidades o quê? Violentas do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. Ajuda ou não? Ajuda ou não, pessoal? Pegou a palavra da redação do tema? Pense em 2, 3 sinônimos. Se você está achando difícil começar o texto, pode listar os 2 ou 3. Aquele grande medo de fugir do tema ou zerar o tema, isso aí vai resolver. Pessoal, a minha aula está acabando, toda aula de português eu conto uma mensagem no final. Eu queria perguntar se as dicas que eu dei, se ajudou em alguma coisa. Ajudou, pessoal? Posso contar a mensagem? Posso contar a mensagem? As mensagens são histórias reais ou fictícias, só para você refletir. Essa, por exemplo, é uma história chamada Mãos. Se você quiser olhar a história está num site chamado Minuto de Sabedoria, tem a história lá para você ver. Nessa história chamada Mãos, a história aconteceu em 1514, na Alemanha. Essa história é a história de 2 irmãos. 2 irmãos, um deles é Albert, o outro é Albrecht. Esses irmãos faziam parte de uma família de 8 filhos. O pai sustentava essa família trabalhando nas minas de carvão.
Eram 14 horas de trabalho por dia e o salário era pouco. O pai, então, para poder sustentar seus filhos, chama os filhos e fala, gente, ó, todos vocês, infelizmente, têm que trabalhar comigo. Os filhos aceitam. Os dois irmãos caçulas, Albert e Albrecht, desenvolveram um talento brilhante para as artes. Queriam estudar arte. Falam com o pai, ô pai, coloque a gente numa escola de arte, pai. A gente vai ganhar dinheiro e vai ajudar a nossa família. O pai se empolga. Quando um pai procura saber a escola de arte em Nuremberg, qual era o valor da mensalidade, a mensalidade era o salário dele do mês todo, para cada um deles estudar. O pai fala para os filhos que a arte é coisa de rico e que é para eles desistirem, que o destino deles são as minas de carvão. Os meninos não desistem, pessoal. Quando Albert faz 17 e Albrecht faz 18, o pai fala para os dois, hoje, amanhã, os dois vão para as minas de carvão comigo. Os meninos se abraçam chorando e tentam achar uma maneira deles estudarem a arte. Ao amanhecer, eles acham um acordo. Um deles iria para a escola de arte, o outro iria para as minas de carvão. O que fosse para as minas de carvão trabalharia 14 horas por dia por 4 anos e todo o salário que ele recebesse mandaria para o irmão pagar a escola de arte. O irmão que fosse estudar arte, quando se formasse 4 anos depois, voltaria para a vila onde nasceu e pagaria os estudos do irmão que ficou trabalhando nas minas de carvão. Mas imagina aí você e seu irmão como escolher quem iria estudar arte e quem iria se sacrificar nas minas de carvão. Acredite, viu? Eles tiraram a sorte numa moeda. Um cara e coroa resolveu a vida de uma pessoa. A sorte sorriu para Albrecht, que não era o melhor pintor dos dois. O melhor pintor era Albert, o caçula. Mas Albert foi para as minas de carvão e Albrecht foi estudar arte. Albrecht, apesar de não ser tão talentoso quanto o irmão, também era um grande pintor. Quando ele chegou na escola de arte, chamou a atenção dos professores. E os quadros que ele pintava, 3, 4 anos depois, já eram quadros mais renomados e valiosos que os próprios professores da faculdade. Quando ele se forma 4 anos depois, já é uma das maiores referências da Alemanha na pintura. Volta para a vila onde nasceu, renomadíssimo e rico, e faz uma homenagem à família e ao irmão. Meu irmão, você se sacrificou por mim, eu vou pagar seus estudos e sustentar a nossa família. E você vai estudar arte, que você, meu irmão, será um pintor mais brilhante que eu. Só uma pessoa não se levantou para fazer o brinde. O irmão. Albert, se derramando em lágrimas aos 21 anos, se levanta e fala, meu irmão, eu fico feliz que você cumpriu com sua palavra. Você é um homem honrado. Mas trabalhando 14 horas por dia, por 4 anos nas minas de carvão, quebrei todos os ossos de todos os dedos de minhas 2 mãos 2, 3 vezes. Uma picareta partiu minha mão esquerda e minha mão direita treme tanto por causa de uma artrite que eu mal consegui erguer a taça e te fazer um brinde. Pegar o pincel e fazer detalhes sensíveis nas telas como você faz, para mim é impossível. A arte para mim morreu, mas o meu sacrifício, meu irmão, com muita alegria, foi o seu sucesso. A família se abraça chorando, mas Albrecht, o pintor, não desiste. Pinta um quadro para o irmão chamado Mãos. É uma tela em azul, pessoal, são 2 mãos para cima, as mãos visivelmente tortas. Você pode olhar o quadro na internet. O quadro hoje vale milhões de euros. Todo o dinheiro que ele ganhou com o quadro, ele deu para o irmão. Para que ninguém mais sacrificasse como o irmão dele fez, ele abriu uma escola de arte de graça. Quando você entra na escola, que existe até hoje, você entra na escola, de um lado tem uma cópia do quadro, do outro tem uma frase dele que fala assim, ninguém vence na vida sozinho. Ninguém. Para que uns tenham sucesso, alguém se sacrificou por ele. Deus queira que vocês, aqui presentes, e o povo de Brumado, Caetité, Cruz das Almas e as 16 cidades que estão me acompanhando agora, que todos vocês no final do ano vejam seus nomes na lista de aprovados de um vestibular. Mas quando virem seu nome lá, você vai se sentir um vencedor, mas não deve se sentir sozinho, porque com certeza muitas pessoas ajudaram você a chegar até o sucesso. Obrigado e uma boa tarde.